Salve, salve, amigos e amigas, salve, salve, areneiros e areneiras. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, dessa vez para poder fazer uma análise de Vitória, Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, né? Parece que faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, mas na verdade somente no jogo passado que eu não consegui gravar esse tipo de análise, né? Tava em viagem, então não tive estrutura para poder fazer esse tipo de conteúdo. Mas estamos aqui para poder comentar a respeito desse Vitória de Defensa e Justiça, né? Antes de falar qualquer coisa, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, compartilha, conto com você para poder dar uma fortalecida aqui no canal, para a gente manter o conteúdo aqui na internet e a plataforma, obviamente, reconhecer que nosso conteúdo é de relevância. Vamos conversar sobre esse jogo, Vitória e Defensa e Justiça. E antes de analisar os números, vamos analisar o contexto histórico agora, né? Acho que foi a despedida do Vitória da Copa Sul-Americana 2025. Não que eu imaginava que o Vitória fosse alçar grandes voos nessa competição. Acho que talvez pelo nível do grupo, esperava-se que o Vitória fizesse uma campanha ao menos para poder brigar por uma classificação e não uma vitória, não uma campanha que terminasse a primeira fase sem uma vitória no Barradão. O Vitória termina com 3 jogos, uma derrota, 2 empates. Um empate por 1-1 contra a Universidade Católica, outro empate por 1-1 contra o Defensa e Justiça e uma derrota por 1-0 para o Cerro Largo. O Vitória agora vai para 2 jogos fora de casa, contra o Cerro Largo e a Universidade Católica, mas com 3 pontos. E a possibilidade do Cerro Largo amanhã vencer a Universidade Católica e chegar a 7 pontos, o Vitória está praticamente eliminado da Copa Sul-Americana 2025. Para um time com elenco curto e limitado, até que não é um mau negócio ser eliminado da Sul-Americana neste momento, porque o time realmente mostrou que não tem condição nenhuma de disputar 2 competições. Então, ontem na verdade, inclusive, né, o Carpini optou pela uma formação alternativa, né, uma formação reserva, já olhando a tabela, olhando a classificação e já pensando realmente em um Vitória que não teria condições de disputar as 2 competições. Eu tinha falado isso em live, inclusive, que a tabela do Vitória é uma tabela que colocava o Vitória em situação realmente de repente poupar. Porque depois do jogo do Vasco, o Vitória joga contra o Cerro Largo em Montevidéu, jogo esse que o Arena estará cobrindo, inclusive. E logo na sequência pega o Bahia, né? Então a possibilidade de um time reserva para lá pro Cerro Largo é gigantesca. E o jogo da Universidade Católica é um jogo que na sequência o Vitória encara o Corinthians na Itaquera Arena. Então, na Arena Itaquera. Então é um jogo duro pro Vitória. Então a possibilidade do Vitória realmente desistir da competição e colocar time alternativo nos jogos fora de casa era grande. Principalmente depois da derrota do Cerro Largo, né? Mas, meus amigos, a surpresa do dia era que talvez se o Vitória tivesse aproveitado as chances que teve, e foram inúmeras, o Vitória poderia ter feito o combo, né? O Vitória poderia ter feito uma apresentação consistente, mais um combo de um placar confortável e ter voltado para a competição. Poderia, mas esbarrou na falta de qualidade técnica, sobretudo dos seus atacantes, né? Mosquito, Janderson e Carlinhos mostraram que realmente não tem nível para jogar no Vitória, não tem nível para atuar no Vitória, diante da fragilidade técnica apresentada por esses jogadores no jogo de hoje. O lance de Carlinhos foi absurdo. O lance de Carlinhos foi absurdo. Um lance que ele sai cara a cara com o Janderson, ou cara a cara com o goleiro, no contra-ataque, inclusive, puxado por Janderson. Ele sai cara a cara e finaliza muito para fora. Mas não é pouco, não. É muito para fora. O Mosquito pega uma bola em velocidade, um cruzamento baixo do Cáceres, aquela bola de para o jogador realmente se consagrar, e ele isola. O Janderson tem uma boa oportunidade de contra-ataque, o Oswaldo consegue puxar pelo lado, ou na verdade a jogada pelo lado direito, a bola vem para ele, o Oswaldo tá passando nas costas dele para receber a bola, ele domina, erra o domínio,
e depois ele finaliza a jogada de forma atabalhoada, né? Então, assim, o Vitória teve essas 3 grandes chances no primeiro tempo, no segundo tempo, fora os lances do primeiro tempo de Wellington Rato finalizando na trave, o próprio Wellington Rato também finalizando com muito perigo. Então, o Vitória criou para fazer pelo menos 2 gols. Vitória teve a oportunidade de sair pro Barradão com um placar, inclusive mais elástico, né? Mas esbarrou na falta de qualidade técnica. Hoje, não foi responsabilidade de Carpini. Não foi ele que chutou a bola. E pode questionar as escolhas? Pode. Pode questionar a montagem do elenco do Vitória? Pode e deve. Mas hoje, no que olhando o jogo, o Vitória respondeu bem aquilo que o Defensa e Justiça veio fazer e respondeu bem ao cenário da partida. Poderia ter quebrado essa sequência aí de jogos sem vitória e ter ganhado muito mais confiança para a sequência da temporada. Então, eu acho que o grande prejuízo do Vitória nesta partida não foi nem a desclassificação da Sul-Americana, não foi nem o dinheiro que deixa de arrecadar com a vitória, mas sim a questão da confiança. Né? O Vitória precisava dessa confiança para pegar um Vasco. É um jogo de 6 pontos, é um jogo ali de disputa de rebaixamento. O Vitória precisava dessa confiança para poder jogar contra esse adversário. E acabou não conseguindo. Espero que o Wellington Rato e o Oswaldo fizeram bons jogos, o próprio Hugo também. A gente vai falar mais um pouco lá mais pra frente dos jogadores individualmente, mas espero que essa confiança contamine o grupo para que o Vitória faça um bom jogo diante da equipe vascaína. Vamos primeiro para as estatísticas, para depois a gente falar sobre as notas. Primeiro, as estatísticas do jogo. O que é que as estatísticas nos falam diante desse cenário? O Vitória, ele foi, embora tivesse menos posse de bola do que o time da Universidade Católica, o Vitória foi superior na criação, na presença ofensiva. Vitória teve um passe, foi um time muito mais vertical. Inclusive até o Ricardo Hiller, que a gente reclama muitas vezes, reclama com razão, e muito passe lateral, muito passe horizontal, muito passe para trás. Ele conseguiu verticalizar boas jogadas. Então o Vitória teve eficiência na bola, no passe vertical. Teve eficiência no drible. Conseguiu entrar bem no último terço. E conseguiu ir bem também nas ações defensivas. Embora a equipe do Defesa e Justiça tenha criado mais situações de jogo, tenha criado algumas situações de jogos perigosas, inclusive no primeiro tempo, basicamente de bola parada, botando bola na trave, finalizando com perigo. Mas o Vitória foi o time que teve mais controle de jogo. O Vitória conseguiu ser mais ofensivo. Como muito tempo a gente não via isso no Vitória, principalmente jogando no Barradão. Então, assim, se a gente for olhar de questões físicas, se a gente for olhar de questões técnicas, táticas, hoje o Vitória foi o mais próximo daquilo que a gente esperava. Mas a falta do gol, a falta da vitória, faz com que essa apresentação seja apagada. Mas o Vitória, em termos geral, conseguiu fazer aquilo que precisava fazer. O Vitória foi mais. Quando o Vitória foi exigido defensivamente, o Vitória respondeu bem ao time de defesa. Teve alguns lances de bola que o Lucas Arcanjo precisou fazer 2 defesas, bolas mais complicadas, que a bola quicou na frente dele, inclusive, as 2 bolas. No lance do gol é discutível a falha dele ou não. Uma bola muito bem finalizada, inclusive pelo Tocchini. Ele chegou a tocar na bola. Mas enfim, eu acho que eu fico ali no limiar entre uma falha e uma bola defensável. Não vou cravar que foi uma falha, mas eu acho que foi uma bola defensável. Acho que o Lucas Arcanjo poderia ter alcançado. Mas não vou cravar como falha, não. Mas de forma geral, o Vitória conseguiu fazer um jogo interessante do ponto de vista defensivo e do ponto de vista ofensivo. Tomara que, inclusive, o Vitória consiga repetir essa atuação, obviamente, sem perder os gols que perdeu, né? Acho que Carlinhos, Janderson e Mosquito mostram aquilo que a gente já viu várias vezes ao longo da temporada, né? Então, essa aqui é basicamente os dados que eu trouxe. Finalização, Vitória finalizou 19, o Vitória finalizou 20, o Defensa finalizou 19. Desarmes 14 para cada lado, o Defensa trocou mais passe, mas pouca coisa besteira. O Vitória foi muito mais faltoso. E aí a quantidade de faltas que o Vitória fez acabou sendo praticamente ali no segundo tempo que o Vitória realmente ficou mais nervoso após tomar o gol. Natural, né? Jogando em casa, o Vitória naturalmente iria
ir mais à frente, pressionar mais e, obviamente, também sofrer, cometer mais faltas e ter mais cartões amarelos. Mas, de forma geral, a Vitória conseguiu se comportar bem. Mas a falta do gol, ela deixa a apresentação muito ruim. Ela deixa a sensação de uma apresentação muito ruim. E muito responsabilidade do Janderson e do Carlinhos. Vamos falar, vamos falar das notas, né? SofaScore deu uma quebrada nessas notas. Porque assim, ok, eu acho que algumas peças até conseguiram fazer algum jogo interessante e as notas acabam retratando isso, né? Mas 7.2 para Janderson é um pouco demais. É um pouco demais. 7.2 para Janderson é é uma nota que me deixa abismado. É uma nota que me deixa abismado. A sensação que a gente viu um jogo e o SofaScore viu outro. Porque 7.2 para Janderson é uma pontuação alta demais. Quando você compara, por exemplo, que você compara que um Elton Rato tomou 7.3, que o Mosquito tomou 7.2. Então, hoje realmente o SofaScore tava Oswaldo tomou 7.3. Ronald tomou 7.2, a mesma pontuação de Janderson. Neres tomou 7.2. Fábio tomou 6.3, Janderson tomou 6.2. O Carlinhos tomou 6.6. O Matheusu tomou 6.7. Então, assim, hoje eu não vou nem me alongar muito nessa pontuação do SofaScores, porque hoje eles deram uma forçada boa nessa pontuação, viu? Acho que foi uma pontuação que, assim, sinceramente, pro jogo que a gente viu, pra quantidade de gols que o Vitória perdeu, principalmente, e assim, e o lance de Lucas também, foi um lance defensável, né? Então 8.1 pra ele é muito. É muito. Então, hoje realmente a nota de Lucas Arcanjo cai um pouco, né? Então, assim, não vou nem me alongar muito, vocês já viram que essa nota aí não casou muito com a realidade, né? Então vamos para as notas. Pois é, agora a gente vai falar das minhas notas, né? Lucas Arcanjo, acho que o gol foi defensável. Não chega a ser uma falha clamorosa, um lance assim, mas foi uma bola defensável. É uma batida de rara felicidade do jogador do Defesa e Justiça. Eu vou dar uma nota 6.5 para ele, salvou vitória em algumas oportunidades, mas acho que o gol, a bola acabou sendo defensável, tira um pouco da nota dele, né? Vou dar uma nota 6.5 para ele. O Raul Cáceres fez um jogo ok, pegou um adversário difícil, principalmente no segundo tempo, o Togoni, que inclusive acabou marcando gol, mas ele conseguiu defensivamente bem, ofensivamente se mostrou como sendo opção. Acho que a combinação dele e Mosquito ali, enquanto deu certo, enquanto conseguiram jogar juntos, acabou gerando boas situações de jogo pro Vitória. O SofaScore, se bem me lembro, ele deu uma nota de 7.3 para Cáceres, não foi? Se bem me lembro. Então eu vou dar uma nota 7 para Cáceres. Vou dar 7.3 não, que é muito. Neres e Edu, acho que fizeram um jogo de seguro. O Neres eu vou dar uma nota mais baixa, porque algumas saídas de bola dele foram temerárias, né? Inclusive, Vitória tomou um ataque perigosíssimo por uma bola saída dele. Uma saída de bola dele. Então vou dar uma nota 6.8 para ele. Opa, aqui. 6.8 para ele. E o Edu vou dar uma nota 7.2, 7.5 na verdade pelo gol. Acho que faz jus a isso. Fez um jogo seguro, jogou pelo lado esquerdo, inclusive utilizando a perna esquerda. Então, uma grande novidade. Acho que mostra para Carpini que o substituto de Zé Marcos é naturalmente o Edu. Não é o Neres, né? O Hugo, gostei da partida de Hugo. Eu acho que, assim, a partida de Hugo
foi diretamente impactada pela apresentação do Oswaldo. E é incrível como o Vitória testou Lucas Braga, testou Mosquito, Léo Pereira, tem opção para vários ali na ponta esquerda. E quem conseguiu fazer com que esse time do Vitória jogasse pela esquerda foi justamente o Oswaldo. O Oswaldo pegava a bola, segurava, ora acelerava para tentar uma jogada de corredor central, ora pegava a bola, segurava, induzia e dava o passe no Hugo. Trocou boas bolas ali com o Hugo. Foi uma opção segura para Rato muitas vezes na inversão. Quantas vezes com o Mosquito, ou com o Braga, ou com o Léo Pereira, Rato tentava virar uma bola e não conseguia, porque o jogo não fluía. E o Oswaldo, pelo lado esquerdo, conseguiu fazer esse jogo fluir e conseguiu potencializar o jogo de Hugo. Então, assim, se o Hugo conseguiu fazer um bom jogo, foi muito pela presença do Oswaldo pelo lado esquerdo, que acalmou o jogo, organizou o jogo, foi opção ali de jogada, conseguiu fazer boas dinâmicas. Então, assim, a apresentação de Hugo foi boa, foi, mas muito potencializada pela apresentação do Oswaldo. Vou dar nota 7.2 para Hugo, por conta dessa boa apresentação dele. Ricardo Hiller conseguiu se apresentar bem no campo ofensivo, às vezes a gente questiona ele muitas vezes nesse sentido. Foi bem na marcação, conseguiu tirar espaço, principalmente do Lucas Gonzalez, que era um volante, um meia do time de defesa que caía muito pelo lado, e ele conseguiu anular muitas vezes. Algumas situações foi mais burocrática, mas ele tentou mais passes verticais. Então, pela evolução dele, vou dar uma nota 7 para Ricardo Hiller. O Ronald fez mais um bom jogo, tá evoluindo, tá crescendo. Teve a questão das falhas de posicionamento, sobretudo na bola defensiva. Na bola defensiva, inclusive, da bola parada do Vitória no jogo de hoje. Jogo de ontem, na verdade. Voltou-se a se fazer o mesmo comportamento. Defesa em zona, marcação individual, os menores fazendo marcação individual. Felizmente o Vitória acabou não sofrendo gol. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre essa questão da bola parada. Mas o Ronald acabou fazendo mais uma boa apresentação. Se mostrou bem, quando precisou ser primeiro volante, foi bem também. Então vou dar uma nota 7.2 para o Ronald. Deixa eu ver. Rapaz, Ricardo Hiller também teve entrada de Mateuzinho. Mateuzinho entrou bem. Deu ritmo ao time do Vitória. Depois acabou jogando numa posição. Acabou entrando numa posição que não é muita dele, de segundo volante. E acabou fazendo aquilo que se esperava dele, né? Deu velocidade, deu fluidez ao jogo, teve boas oportunidades à frente, mas assim, você atacar com Claudinho e Janderson à frente não é fácil. Você armar para esse cara não é fácil. Então, assim, eu vou dar uma nota 7 para Mateuzinho. Poderia ter sido um pouquinho melhor, mas uma nota 7 para Mateuzinho. O Wellington Rato, grata surpresa no dia de hoje, viu? Jogou bem, deu dinâmica, principalmente no primeiro tempo, quando ele tava com o ritmo de jogo, deu dinâmica ao time, deu fluidez ao time, boas inversões de jogo, chegou bem à frente, finalizou 2 bolas com perigo. Foi aquele meia que a gente esperava já há muito tempo, né? Talvez aí com ritmo de jogo, com mais minutagem, ele consiga apresentar muito mais futebol e ajudar muito mais ao Vitória. Mas eu gostei pra caramba da apresentação de Wellington Rato. Vou dar uma nota 7.8 para ele. Carlinhos, senhoras e senhores. Vou dar nota 0. Tem nem o que contestar, né? Perdeu um gol feito, pouco participativo. O gol feito foi muito perdido. Não foi pouco perdido, foi muito perdido. Muito perdido. Então é nota 0 hoje para Carlinhos. Mosquito, nosso golfóbico. Volto a reafirmar que ele é golfóbico. Eu ia dar nota 0 para ele. Inclusive, eu tinha comentado isso no grupo de membros. Não vou dar nota 0, vou dar nota 2 para ele. Pelo primeiro tempo dele. No primeiro tempo, ele conseguiu fazer algumas boas jogadas com Cáceres. Mas assim, não dá pra gente ter um extremo que não consegue fazer gol. Um extremo que não tem cacuete para fazer gol. A gente tem um atacante que não tem. Que a capacidade de finalização dele praticamente inexiste, né? Então vou dar uma nota 2 para ele. Eric, vou ficar no 6.5. Vai ficar ali na média. Fabri, vou dar uma nota 6 para ele. Foi pouco participativo, brigou pouco, finalizou muito menos. Então vou dar uma nota 6 para ele. Janderson,
Zero. Tem nem muito o que falar. É zero. Perdeu uma boa oportunidade de contra-ataque, atrapalhou muitas vezes o ataque do Vitória. Ele foi mais um atrapalhador do que um cara que armou, mais um cara que atrapalhou do que um cara que atacou. Mais uma apresentação pavorosa de Janderson, então eu vou dar uma nota 0 para Janderson. E Oswaldo, esse sim, deixa eu ver aqui, a nota de Wellington Rato foi 7.8. Eu vou repetir a mesma nota de Oswaldo, 7.8. O vovô entrou bem, jogou 90 minutos, fisicamente bem, se mostrou ser uma opção segura ali pro ataque do Vitória. Para aqueles que achavam que o Oswaldo estava fora de ritmo, sem condição de jogo, ele mostrou que tem condição de jogar muita bola ainda. Foi o cara, é o extremo pelo lado esquerdo que acabou casando mais com aquilo que o Vitória quer. E assim, já finalizando o vídeo, deixa eu cortar aqui para minha tela para te finalizar. Mas é o seguinte, muitas vezes questiona o Oswaldo, aí muita gente nos comentários vai falar, mas gente, mas você deu 6.5 para Arcanjo? Quero saber sua nota de Arcanjo. Quero saber se a bola de Arcanjo foi defensável ou não. E sobre o Oswaldo, eu sei que muita gente vai dizer, mas Ítalo, estamos em 2025, estamos acreditando novamente em Oswaldo como o melhor extremo do Vitória, sim. Isso mostra a incapacidade da nossa diretoria de montar, de encontrar esse ponta pelo lado esquerdo, né, que seja efetivo, porque o Oswaldo entrou e conseguiu fazer o jogo fluir do Vitória. O Vitória pela primeira vez no campeonato, na temporada, conseguiu ter jogo pelo lado esquerdo. Vitória geralmente tinha um lado direito mais ativo, teve jogo pelo lado esquerdo, porque o Oswaldo era o cara que parava, que pensava a jogada, que ia um pouco contra um, tentou finalização, deu opção, potencializou o jogo de Hugo. Então assim, hoje, pelo que se apresentou a partida de hoje, Carpini vai ter que achar um espaço para Rato. Se não quiser Oswaldo como titular, Oswaldo precisa ser a 12ª opção de ataque do Vitória. Para mim fica muito claro isso. O Vitória tem que jogar com o Mateuzinho, Ronald e Rato. Se vire para poder encaixar. Se vire. Vitória tem que jogar com Ronald, Mateuzinho e o Wellington Rato. Bota ali um volante. Se vira. Você é pago para isso. Vitória tem que jogar com esses 3 caras. Porque são os caras que melhor apresentaram o meio de campo do Vitória. E Rato, pelos 60 minutos que fez, né, já mostrou que fisicamente está muito melhor. E tecnicamente tem muito a entregar. Bom, é isso, né? Despedida do Barradão melancólica do Vitória. Vitória poderia ter apresentado mais. Agora é focar no Campeonato Brasileiro. Agora é focar no Vasco. Agora é focar numa recuperação no Campeonato Brasileiro, que o Vitória tenha um brasileiro mais tranquilo, um brasileiro mais seguro, para pelo menos não sofrer tanto no final, né? Que volte a vencer, que volte o momento das vitórias e que em junho e julho, né? Nas 2 janelas, a diretoria consiga organizar esse ataque do Vitória, consiga encontrar peças que dê qualidade e, se possível, limpe a área. Se possível, dê destino a Carlinhos, a Janderson, a Fabri, a Lucas Braga. Dê destino a esses jogadores. Não vão ajudar, tá claro que não vão ajudar. São jogadores que não somam o elenco do Vitória. A gente não quer chegar na 35ª rodada e ver Carlinhos perdendo um gol cara a cara, que pode, de repente, colocar o Vitória numa situação melhor de campeonato. Hoje, a gente tá com esse problema. A gente pode encarar essa realidade no futuro. Então, por favor, façam isso. É isso, pessoal. Tô indo nessa. Gostaria de pedir novamente o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, hypa e comenta aqui embaixo o que é que você achou das minhas notas e da nota do SofaScore, o que é que você achou do jogo. Show? Tamo junto, até a próxima e já fui!